Olá, bom dia. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Nossa aula de língua portuguesa é no livro. Vamos rever aí a unidade 5, História em Quadrinhos. Essa unidade 5 é a unidade de estudo que vai cair na nossa atividade avaliativa. Essa unidade está entre a página 90 e 113. Tá? História em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são uma sequência de quadros que expressam uma ocorrência, informação, ação e etc. É uma forma de arte que conjuga texto, que é a linguagem verbal, e imagem, que é a linguagem não verbal, com o objetivo de narrar histórias. Também é conhecido pela característica de ter aqueles balõezinhos com a setazinha virada para o personagem que está falando, tá? A história em quadrinho pode ser uma história longa ou pode ser apenas uma tirinha, tá? Uma historinha menor, tá bom? Eu vou colocar aqui uma tirinha, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo nessa tirinha. Como aqui a gente já observa que é a Turma da Mônica, então o autor é o Maurício de Souza. Então, o Cebolinha, ele oferece ajuda para a Mônica. Ele ficou sabendo que a Mônica queria montar um castelo com caixas de papelão, então ele ofereceu ajuda, certo? A Mônica achou muito fofo a iniciativa do Cebolinha de oferecer ajuda para ela com a montagem do castelo de caixa de papelão. Só que ela fala para ele que ele parece que não conhece ela, porque na verdade ela já tinha feito o castelo, já tinha montado todo o castelo de caixa de papelão, mas ela gostou muito da iniciativa do Cebolinha de tentar ajudá-la, de oferecer ajuda para ela. Então, numa história em quadrinho ou numa tirinha, vocês vão fazer uma interpretação. Lá na prova vai cair ou uma história em quadrinho ou uma tirinha onde você vai interpretar. O que é interpretar? Saber primeiro quem é o autor. No caso aí, na questão que a gente está vendo, a tirinha que a gente viu é de Maurício de Souza, é a Turma da Mônica. Título da história ou da tirinha. Muitas vezes a tirinha não tem título, mas você pode inventar um título. Se a professora pedir na atividade avaliativa, invente um título para a tirinha, você pode inventar. E quando é a história mesmo em quadrinho, também tem o título. Lá sempre ela vai ter o título, tá? Os personagens, no caso da nossa tirinha, é o Cebolinha e a Mônica. E o que aconteceu na história? A gente viu o que aconteceu, né? O Cebolinha tentou ajudar a Mônica, mas a Mônica já tinha feito todo o castelo de caixa de papelão sozinha. Mas só que ela gostou muito da iniciativa dele de tentar ajudá-la. Nós vamos ver aí a pontuação, tá? Os sinais de pontuação que a gente vem vendo em todos os capítulos. Indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentimentos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. Então, os sinais de pontuação, eles são muito importantes dentro do texto, até para que a gente, quando for ler, tenha um entendimento melhor. E quando a gente for ler em voz alta para alguém, de fazer as entonações corretas, para que a pessoa entenda o que a gente está lendo, tá? Aqui eu vou mostrar algumas frases na verdade, 3 frases, uma com ponto final, outra com ponto de exclamação e outra com ponto de interrogação. O ponto final, ele indica uma frase afirmativa, negativa também pode ser. Então, se ele afirma alguma coisa, eu vou utilizar esse ponto aqui, que é o ponto final. Hoje à tarde, eu vou estudar a prova de português, está afirmando que vai estudar. Quando a gente vai utilizar o ponto de exclamação, que é esse aqui do meio, é em frases que expressam admiração, susto, raiva, certo? Então, aqui nessa frase está expressando admiração. Nossa, que prova fácil! Então, utilizou-se o ponto de exclamação. Já o ponto de interrogação, que é esse aqui, utiliza-se em perguntas diretas. Qual foi a sua nota na prova? Letra L no início de sílabas. Nós temos aí as famílias da letra L, tá? Lá, lé, li, ló, lu, lão. Assim, maiúsculo e minúsculo. Aí temos as palavras laranja, caramelo. Ó, todas com L no início da sílaba, tá? No início da sílaba, estou falando de sílaba, não estou falando da palavra. Por exemplo, na palavra caramelo, o L com O tá lá no final da palavra, mas é uma sílaba. Bola,
na palavra bola, na palavra nome de pessoa, na palavra Luciana e na palavra bolacha. O L intrometido. Temos aí a família do L intrometido. Ó, o L está no meio, tá? Que no caso, blá, blé, bli, bló, blu, exemplo, blusa. Clá, clé, cli, cló, clu, exemplo, clara. Flá, flé, fli, fló, flu, exemplo, Flamengo. Glá, glé, gli, gló, glu, exemplo, globo. Tlá, tlé, tli, tló, tlu, exemplo, atleta. E plá, plé, pli, pló, plu, exemplo, planeta. Então, são palavras, são as famílias do L intrometido. Pode ser que caia também, ó, palavras que estão embaralhadas, para você desembaralhar as sílabas e formar a palavra de forma correta. Por exemplo, cobló. Então, eu vou desembaralhar, vou formar a palavra bloco. Nenabli. Desembaralho, formei neblina. Emablé. Desembaralho, formo emblema. Tableta. Desembaralho, formo tablet. O tablete. Depende da entonação que você fala. Blá, nu, dó. Desembaralho, formo nublado. Então, L no final de sílaba, ou seja, o L com som de U. Au, el, il, ol, u. Maiúsculo e minúsculo, tá? O L, pessoal, quando ele tem som de U, o som dele dentro da palavra é bem fraquinho, tá? Quando o U tem som de U mesmo, o som é forte. Quando é um L com som de U, o som é mais fraco. Vamos ver aqui as palavras caracol, varal, balde, jornal e almofada. Todas elas, o L tem som de U e esse som é mais fraco. Temos aí a divisão silábica, que é feita com base na soletração e usa-se o hífen para separar, tá? Quando a gente vai separar a sílaba, a gente usa o hífen. Na palavra limão, eu separei aqui, ó, abre a boca 2 vezes, limão. A palavra problema, ou problema, tá vendo como a gente fala errado? Às vezes, problema. Então, eu abro a boca 3 vezes para falar problema. E tem aqui, ó, o Lzinho intrometido. Na palavra soldado, o L tem som de U, então eu abro a boca 3 vezes. Soldado. Certo? Esses são os conteúdos da nossa atividade avaliativa da semana que vem. Bons estudos, gratidão sempre e até a próxima aula.